Meu Deus, voltei! Que saudade que eu tava de apresentar lives, de participar das lives. Boa tarde, gente! Então, hoje vocês sabem que o tema de hoje é o top 10, que agora virou top 20 de pontos turísticos de Ouro Preto, porque essa é a parte 2. A parte um ela tá salva no nosso IGTV e também no nosso canal no YouTube, Vlog em Quadros. Então, se você não assistiu a parte um depois desse vídeo aqui, dessa live, você vai lá na parte no nosso IGTV ou no nosso YouTube e você assiste. E já deixa lá pra gente o seu comentário, o seu like, dizendo se você gostou e o que você quer ver mais aqui. Já adianto que vou dar um spoiler enquanto o Lázaro não entra, que ele vai fazer a live comigo, que é o seguinte: a gente tá pensando em fazer lives que apresente os distritos de Ouro Preto. Então, se você quiser assistir uma live dessa, você deixa aqui seu comentário falando se você gostou ou não da ideia. E eu tô vendo que já tem bastante gente entrando aqui. Olha, vamos participar, saber mais sobre os pontos turísticos. O Lázaro ainda tá entrando. Hello! Olá, Mir tá aqui. Então, gente, a gente tá fazendo as lives, né, desde que começou a quarentena. Tava toda terça-feira com temas diferentes, com vários convidados. A gente já teve live com a Doula, que é a Ana Clara Fonseca. A gente já teve live com a Márcia, que é do Quando Ela Volta, que ela mora na Espanha. A gente já teve sobre agricultura familiar, com o pessoal do Que Planta. A gente já teve live também com o Alice, falando sobre Ouro Preto, né, sobre a vivência dele aqui na cidade. A gente já teve inúmeras lives, a gente teve com a Lohane, do Beleza Singular, que é uma loja aqui de Ouro Preto, que ela é falando sobre empreendedorismo na pandemia, sobre empreendedorismo feminino. E a gente já teve várias lives aqui também comigo e com o Lázaro, falando sobre Ouro Preto em geral e os nossos modos de vida aqui. E se vocês tiverem sugestões de lives, vocês deixem aqui nos comentários também, que a gente atende os pedidos, viu? Outra coisa também, as lives aconteciam toda semana nas terças-feiras, como eu disse. Só que agora, como né, a vida já está teoricamente voltando ao novo normal, as lives agora serão todas as segundas, como está acontecendo hoje, às 17 horas. Também, caso eventualmente mude o horário por causa de algum convidado que não pode e tal, a gente avisa. E elas serão quinzenalmente, ou seja, semana que vem não vai ter live, mas na outra semana terá. Não, mentira, na outra semana terá live. É só depois que vai ser quinzenalmente. E eu vou chamar o Lázaro aqui, que ele acabou de entrar, pra gente finalmente começar a nossa live de parte 2. Estou muito animada. Lázaro tá entrando. Deixem aqui suas perguntas, tá? Pode ser sobre a gente, sobre enquadros, sobre Ouro Preto. Olá! Oi! Eu tô muito feliz de estar de volta. Finalmente, né? Ai, que você uma vez reclamou que você não estava aparecendo das lives. Aí eu falei assim, vou deixar você para sempre aqui. Ah! Olha, eu já falei tudo sobre o nosso tema, sobre as outras lives, sobre como vai ser a partir de agora, que vão ser todas as segundas, quinzenalmente. O Alice, Uhum. esperei por essa live a semana toda. Estão pedindo para levantar minha câmera. Assim, tá bom? É, Então, Lázaro, você quer falar alguma coisa antes da gente começar? Sim, eu gostaria de pedir às pessoas que se inscrevam no nosso canal do YouTube, Vlog em Quadros, e que também, se possível, mande um vídeo que goste mais para algum amigo, seja a parte um desse vídeo, né, de dicas, seja outro tema que a gente já discutiu, vários temas, tem várias coisas legais lá, a gente já falou de empreendedorismo feminino, a gente já falou de representatividade negra, a gente já falou de ecoturismo também, então
é isso, enviem para as pessoas, para a gente fazer com que a conversa, né, com que os temas, eles cheguem a mais pessoas. É, e não só sobre os nossos vídeos também, né? Mas as nossas fotos que estão recheadas, nosso feed lá. Então, se você gostar, e é importante pra gente também o seu feedback. Então, você pode mandar pra gente um inbox aí, uma mensagem que a gente responde. Nossa, eu já ia falar, que é isso? Você está abrindo uma Heineken? Não, é água. Semana passada, na live, eu tava mais nervoso porque eu tava sozinho pra live, né? Eu nunca tinha Eu, feito. Aí, uma amiga assistiu e falou assim: deu para perceber que você estava um pouco nervoso mesmo no começo, mas depois você toma uma água, um líquido lá, e aí você fica mais tranquilo. Eu falo, porque eu tomei um copo de cachaça, que era cachaça, e aí, e aí depois eu fui me soltando. Ai, olha, você começando a segunda bem. Então, na última live, na última live, assim, na última live do parte um a gente foi falando e o pessoal tendo que descobrir, né? O que que vai ser dessa vez? A Uhum. gente vai falar, as pessoas vão ter que descobrir, a gente não ensaiou isso aqui não, hein, gente? Olha, a gente vai falando e vai vendo a interação das pessoas. Acho que pode ser por aí mesmo. Então, ótimo. Pode começar, Lázaro. Sim, o primeiro que a gente guardou para essa live é o Museu do Oratório, né? Ali do ladinho da Igreja de Nossa Senhora do Carmo. Você percebeu que a gente sempre começa com os atrativos bem centrais, assim? Eu acho que na última live era algo, ou na A Praça primeira Tiradentes, ou praça que a gente é. é, é. E aí, enfim, é uma dica muito de fácil acesso para as pessoas que visitam Ouro Preto, né? Porque vai estar. Você tem a praça ali, o monumento, em frente você tem o museu da Inconfidência, e aí, a lateral direita, você estando de frente para o museu, você vai ter a igreja de Nossa Senhora do Carmo, né? Bem ali no centro. E aí, do lado direito, Da você estando na igreja. frente ali, você estando de frente para a igreja ali de Nossa Senhora do Carmo, do lado direito ali, você encontra um museu do oratório, né? Que tem várias peças lá, doadas pelo IFAM, então tem exposições bem legais lá. É algo que vale, é um lugar que super vale a pena visitar. É, o Alice comentou aqui também que e quase fechou, né, por falta de interesse da população. E real, e é um dos museus assim bem centrais, né? Tipo, se você vier a Ouro Preto, você sai da igreja, você já entra nele, e ele é muito organizado. Eu acho ele um dos museus mais organizados aqui. Ele é super bonito e conta uma história assim. Claro, nem todo mundo vai ter interesse, até porque é uma questão mais religiosa, né? Mas, ao mesmo tempo, para quem tem interesse pela cultura né, da época, ele conta a história, né? Porque os oratórios têm uma história, não é só colocar o santo ali, né? Tem vários tipos de oratório, né? E isso é muito Sim. interessante. Pois é, eu tô vendo aqui que as nossas escolhas hoje elas são bem católicas, né? Talvez. Incentivando aí o turismo religioso, né? Que a gente sempre acaba citando nas nossas lives e que é muito importante ali. O Alice é um, digamos, um, um cidadão que sempre acompanha e sempre está por dentro dessas festividades religiosas aí na cidade e que valorizam muito, né, Ouro Preto Sim. como patrimônio histórico e cultural. Eu acho essa parcela do turismo religioso muito importante mesmo. Olha lá, ele comentou, amo.
Então, o segundo ponto que a gente colocou aqui, e que para muitos deveria estar na primeira parte, né, talvez, é a Uhum. Basílica Nossa Senhora do Pilar. É, a- as, as, as curiosidades que eu vou trazer aqui são todas do site do Turismo de Ouro Preto, tá? Então, a basílica ela foi construída inicialmente em 1712. Só que aí o pessoal da época, a população, né, a comunidade achou que ela estava pequena para atender a população. Então, em 1728, eles demoliram e fizeram uma outra igreja, que é o que a gente tem hoje. E para quem não sabe, muitas vezes é passado que o interior todo é de ouro, mas até eu descobri, fiquei chocada, que não, é folhas de ouro, ela é folhada a ouro. Ela não é de ouro, ela é folhada. E em 2012, o Vaticano deu, né, concedeu o título de basílica. Ou seja, essa igreja, ela faz parte, né? Ela é como se fosse um território do Papa, ela é uma basílica. E para vocês terem uma noção, ela está comparada ali com as basílicas de Roma, ou seja, ela tem toda essa carga, né? Além de Ouro Preto ter esse ser um patrimônio, né, cultural, patrimônio mundial. Ela também tem essa outra carga aí mundial, né, nas costas dessa igreja. E também no subsolo da igreja tem o Museu de Arte Sacra. Então, se você vai entrar na igreja para conhecer, você também pode conhecer esse museu, que o ingresso já abrange tudo isso. E agora está fechada, né? Mas tem já o Ministério do Turismo aí já está lançando, que como a gente está no Minas Consciente aí, provavelmente deve ter uma reabertura aí gradual nos próximos meses, mas ela ainda está fechada, só que a partir do momento que abrir, pelo menos antes da pandemia, era R$ 10 a inteira e R$ 5 a meia. E é legal que a igreja ela fica ali. Você desce, né, do centro e você já pode fazer um tour. Você vai na Basílica do Pilar e aí você já vai na do Rosário, ou você faz o caminho voltando, né? Vai na do Rosário e volta. E é uma parte, assim, particularmente, quem segue nossas fotos vê que a gente gosta bastante dessa região aqui, né? Não que as Sim. outras não sejam lindas, né? É uma coisa importante para a gente falar nessa live, que a gente vai citar algumas igrejas, né, alguns templos religiosos, é a questão das normas, né, que a gente deve seguir dentro do templo específico. Porque, assim, alguns vão permitir câmera sem flash, outros não vão permitir. Alguns lugares, por exemplo, que a gente citou até a senzala, né, na Casa dos Contos, não permite fotografia. Então é importante, e agora, nesse período de pandemia, agora talvez mais do que nunca, né, é importante que as pessoas sigam essas normas, né, essas diretrizes aí de cada lugar, ainda que aos poucos agora o turismo seja retomado, tenha atenção, tome cuidado, se proteja, proteja o outro, essa questão de cuidado do nosso patrimônio, né, é muito importante para que essa história consiga ser mantida por gerações e Uhum. gerações, para que a gente possa revisitar esses lugares no futuro, para que outras pessoas conheçam também. Sim, isso é muito importante mesmo. Você. Menina, travou aqui, é por isso que eu não ouvi. Tá travando um pouco. Olha, não, eu falei que era muito importante, mas você. Agora você. O Ah, Alice sim. comentou. Sim. É, O Alice comentou, inclusive hoje é dia de Bom Jesus. Peraí, o que passou vale aqui? É ressaltar válido ressaltar a Igreja do Bom Jesus de Matosinhos, que infelizmente parece. É, de descaso. sim,
Sim, faz assim, Ah, tem, querendo ou não, tem pouco tempo que eu tô aqui, tem pouco mais muito, 6 anos que eu tô aqui, e desde que eu tô aqui, essa igreja sempre, a população, a comunidade tá pedindo, né, para que ela seja restaurada, o que eu vejo, a minha opinião, gente, minha opinião, que como ela tá numa área que é não menos turística, não tem interesse, né? Então, sim. assim, fica difícil, porque não é falta de cobrar, né? É importante, o Wallace citando o poder público, é importante que a população, na hora de escolher, por exemplo, os seus vereadores, os seus candidatos, avaliem se essas pessoas são pessoas ligadas a essas ações de valorização do patrimônio cultural, que pense projetos nesse sentido, para depois a população ter, né, como cobrar dessas pessoas. Porque fica difícil também, nesse período eleitoral, as pessoas não avaliarem muito bem os candidatos e depois esse candidato escolhe determinada agenda e aí a população vai cobrar coisas que ele Nem prometeu. não e não é especialista, não é da seara dele. Então, é muito importante, gente, que na escolha dos representantes, do prefeito, dos vereadores, vocês avaliem isso também. É, Um tema que daria outra live, né? Mas, sim. não, gente, não é o foco. Vamos voltar aqui para a lista. E a outra dica que a gente tem, né, a terceira dica, vai ser a matriz de Santa Efigênia, que belíssima, tem foto dela recentemente com a lua, né, uma super lua que tivemos no Instagram, ela aí saiu para fotografar com a Anne Souza, uma fotógrafa bem importante de Ouro Preto também. E essa Inclusive, temos aqui, eu não sei se ele ainda está assistindo, mas eu conheci o Alexandre Martins lá também, que ele também estava fotografando a lua. Alexandre, se você estiver vendo nossa live ainda, dá um alô aqui. essa igreja foi construída ali entre 1733 e 1785, e dizem que sob a supervisão ali do Chico Rei, né, que é uma figura bastante importante também para a história de Ouro Preto e que a gente vai falar um pouquinho mais nessa live No- também, daqui a pouquinho. A, a igreja de Santa Efigênia, gente, é uma igreja riquíssima assim, de detalhes e tem um lugar, na minha opinião, muito privilegiado ali. E aí eu quis citar aqui uma experiência que eu tive lá, que foi acompanhar o final de tarde, né, o pôr do sol ali do lado de uma lateral ali da igreja, tem meio que um mirante assim, e é belíssimo porque você vê o centro histórico, né, o museu, ali os vários museus, né, a Praça Tiradentes, você observa o bairro Antônio Dias ali também, dá para você observar o Morro da Forca, então é uma experiência super válida. Na verdade, Ouro Preto é muito privilegiada com vários lugares para você curtir um pôr do sol muito bonito, né? Então fica aí a Sim. dica para aproveitar para visitar a igreja de Santa Efigênia e no final da tarde ficar para o pôr do sol. Sim, e eu tenho uma outra experiência também com essa igreja, que foi, acho que foi em abril. Teve uma vez eu fui assistir uma peça de teatro. Ah, sim, era no Natal, falando sobre Jesus. E aí fazia, né, a peça de teatro. E o que eu achei interessante era que foram as pessoas ali do bairro, né, que organizam esse alto de Natal e que fazem, e que são próprias crianças do bairro, né, que participam.
E eu achei muito interessante, foi muito legal. E foi uma experiência legal porque eu nunca tinha ido lá à noite também, né? E foi bem interessante, assim. Tava uma lua linda, inclusive, nesse dia também. O nosso próximo, que sou eu que vou falar, depois temos aqui o Largo da Marília de Dirceu, que na verdade tem Pertinho, o quê? Ou seja, pertinho ó, ali. gente, a gente pensa em tudo. Você já desce ali da Santa Efigênia, aquela ladeirinha básica, entendeu? Que ninguém cansa. E, e aí você já chega ali na ponte do Antônio Dias, né? E essa ponte, ela é uma das única, né, no caso, construção em estilo romano que tem aqui em Ouro Preto. E ela foi construída entre 1745 e 1757. Ela também ficou conhecida, essa ponte, entre a Ponte de Marília ou a Ponte dos Suspiros, porque faz uma menção, uma homenagem ao romance Marília de Dirceu, que era Maria Doroteia, e o Dirceu, que era o poeta Tomás Antônio Gonzaga. E lá, né, a casa dele ficava já aqui no centro, né, que hoje em dia também dá para você visitar, que é a casa do ouvidor, né, ou a casa de Gonzaga, que ele era um ouvidor, e embaixo, onde hoje tem uma escola, era a casa de Marília. Então, da janela dele, lá em cima, você conseguia ver a casa de Marília. O que também tinha a casa do tio dela, que era do lado da casa dele, então ficava mais fácil esse romance, né? E o Tomás, ele escreveu as cartas, né, para Marília, que no caso era Maria Doroteia. E essa ponte, ela fica localizada entre a praça, né, do Antônio Dias e o largo, né, que tá ali. Então, esse todo, né, essa ponte, onde fica a casa, tem um chafariz, é o Largo de Marília de Dirceu, que é muito bonito também. E você vê uma boa parte também olhando para cima do centro histórico e algumas igrejas, como a Igreja da Conceição, que fica ali, a Igreja Mercês de Baixo, e fora que é muito bonito, né, que é um bairro bem aconchegante, eu diria. Eu acho super gracinha, o Antônio Dias. Sim, o Antônio Dias é muito legal mesmo. E aproveitando, o próximo item, né, o quinto item da nossa lista, também vai estar ali nesse caminho, nesse trajeto, que é a mina do Chico Rei. E aí a mina do Chico Rei, para você se localizar um pouquinho, ela vai estar pertinho ali da igreja, né, de Conceição. a matriz de Nossa Senhora da Conceição, exatamente. Que mudou de cor, né? Depois eu acho que seria legal postar uma foto da igreja como era, né, na cor vermelha e como mudou agora com uma tonalidade amarela, né? Que foram feitos estudos e aí foi pedido que essa pintura fosse realizada. Mas estando ali, a mina de Chico Rei vai ser bem próxima da igreja, uns 100 metros mais ou menos, e aí tem uma sinalização, é bem tranquilo de chegar. Eu já visitei a mina de Chico Rei, é uma experiência interessante, mas muito Claustrofóbica. exatamente. Eu visitei a mina do Veloso também, e aí ela é uma mina um pouco mais espaçosa, assim, você consegue andar em pé sem muitos problemas. E eu já sou uma pessoa de baixa estatura, digamos assim. Então, para as pessoas mais altas, a mina de Chico Rei vai ser ainda mais difícil e tal. E, menina, essa visita é engraçada, vou contar aqui, que foi que tomei um tombo nessa mina, Meu Deus! Como que foi isso, Laza? Essa história eu não sim, conhecia, não. porque eu visitei com um amigo e tal, né? Aí as minas, elas vão ser bem úmidas e tal, né? Tem até uma vala assim no cantinho, né, da mina
para essa água escorrer, né? Para essa umidade escorrer. E aí eu entrei, eu não sei se o sapato em si era escorregadio ou se eu estava nervoso, porque realmente traz uma sensação claustro, claustrofóbica. E aí escorreguei do nada, caí, quando meu amigo virou e falou: Que isso, menino, o que você está arrumando? E aí enfim, levantei e segui a vida. Foi divertida a visita. As minas são bastante procuradas, né, pelos Sim. turistas aqui. Eu acho é uma experiência legal, mas é isso. Vá no seu tempo, não siga conselhos do tipo, é tranquilo, vem, sabe? Se você não tiver se sentindo bem para entrar, não faça isso, né? Porque pode dar uma sensação ruim, algum Ah, né? indi- é, é, não Eu recomendo mesmo para quem. não tenho propriedade, né, para falar, porque eu nunca fui, que eu sou claustrofóbica, então eu acho assim que para mim já não dá, apesar de ter vontade de conhecer, de saber como que é, eu não me arriscaria. Dizem que a mina da passagem, né, que é entre Mariana e Ouro Preto, ela já é uma mina mais tranquila, que você vai mais de boa, você entra num carrinho, espaçosa e tal. Talvez essa mais para frente eu crie coragem para ir. E eu acredito que era aqui que você ia falar um pouco de Chico Rei, não era não? Oi? Não era aqui que a gente ia falar um pouco de Chico Rei? Essa mina, ela era conhecida como mina da Encardideira, né? E aí Sim, depois do período colonial aí que ela teria sido empossada, né, pelo Chico Rei, mudando esse nome para que é conhecida até hoje, né? Bastante famosa. sim. É, agora a gente já vai sair um pouco do centro histórico, né? A gente vai para uma parte bem afastada e que eu acredito que por ser numa parte mais afastada, esse museu já não é tão visitado e que vale muito a pena, porque é incrível. Mas antes de Sim. eu falar desse lugar, eu queria que vocês comentassem aqui se vocês já vieram em algum desses lugares e qual lugar vocês mais gostaram de conhecer. E se tem algum lugar que a gente não falou ainda e que vocês gostaram e qual foi a experiência de vocês, tá bom? Então vocês comentem aí. Esse lugar é o Museu Casa dos Inconfidentes. Ele é uma chácara bem bonita, por sinal, no estilo colonial que fica no bairro Vila Aparecida. Essa chácara, a Casa dos Inconfidentes, ela ficou conhecida como Chácara dos Inconfidentes no final do século XIX, porque há boatos que ela abrigava as reuniões dos envolvidos na Inconfidência Mineira. Então, lá que ocorria as conversas, as tramas para a Inconfidência Mineira. Ela era do capitão-mor José Alves Maciel, que ele era o pai do José Álvares Maciel e sogro do Francisco de Paula Freire de Andrade, que eram dois dos principais mentores da Inconfidência Mineira. No Museu da Casa dos Inconfidentes também fica exposto o mobiliário do século XVIII e do século XIX. A entrada é franca e fica na rua Engenheiro Correia, na Vila Aparecida, que é um bairro aqui acima do. Quando você está na estação de trem, você consegue até visualizar a Casa dos Inconfidentes. E tem um detalhe muito legal que é na Casa dos Contos, tem um. É o que? Eu não sei, é um telescópio? Não é um telescópio. Não é o nome do. É, O nome não é telescópio. É como se é um, fosse bi- um é como binóculo. se fosse Um um binóculo, binóculo né? que lá na Casa dos Contos eles apontam para a Casa dos Inconfidentes. Então, quem for na Casa dos Contos, não deixe de ir. É na parte superior, né? Quase no sótão da Casa dos Contos e dá para ver. Eu acredito que, olha, um dia, você pegar um dia da sua viagem, você conseguir ir lá, porque não é tão longe, né? Não é tão Não,
difícil o acesso. É só uma falta de não estar na comodidade do centro histórico. Mas vale muito a pena conhecer. Eu acho que é muito importante a gente falar dele porque eu acredito que seja um bem menos visitado. O E Wallace falou o, que ele já foi quase em todos, menos na Minas de Rei. E ele também já foi na Casa dos Inconfidentes, eu já fui muito na minha infância. E é realmente muito lindo lá. eu ia comentar que o transporte público de Ouro Preto tem uma linha específica, né, Vila Aparecida. Então, você Sim. procurando saber os horários, você consegue parar meio que na porta, quase na porta da Casa dos Inconfidentes, e depois na volta pegar também o mesmo ônibus que vai te deixar depois no centro histórico ali. E Ouro Preto é cheio, a sorte, né, de ter vários atrativos é que você consegue pegar esse transporte público e parar na porta dos museus, assim, na porta da igreja. Tipo, Sim. tem, por exemplo, uma parada ali, um ponto perto do Pilar, que é do ladinho da igreja, entendeu? E aí você já visita, por exemplo, vários lugares no Pilar, já dá para ir para o Rosário também. É bem legal, né? Porque às vezes o turista, né, o visitante, vai estar hospedado na Bauxita ou vai estar hospedado em Saramenha também, que não faz parte do centro histórico. Ei, Dalvão, boa tarde. É, e aí ele consegue, através do transporte público, chegar nesses lugares. Bem legal. Até que se você tá lá aqui no Pilar, você pega o ônibus, você já desce atrás do Museu da Inconfidência. É super prático. O bom é isso, né? Como a cidade é praticamente histórica, né? Sim. A próxima é uma dica para quem a gente falou na última live de roteiros, né? Tipo assim, você tem que organizar um roteiro dependendo do seu tempo, de dinheiro disponível que você tem e tal. E aí, essa opção agora, né? A Casa Guinar, né, o Museu Casa Guinar, vai estar bem pertinho ali da Praça Tiradentes também. Então, para você que tem um tempo limitado, né, vai ser uma boa opção, porque dá para conhecer o entorno aí da Praça Tiradentes, que tem vários atrativos. Então, ela vai ficar ali na rua direita, né, na Conde de Bobadela, o número é o 110, e essa casa ela foi inaugurada em 87. Essa edificação é datada de mais ou menos início ali do século XIX e vai integrar, né, um conjunto arquitetônico tombado pelo IFAM também, sendo Uhum. patrimônio também cultural pela Unesco. Sim, e lá é muito interessante, é muito bonito. Tem várias pinturas do Guinar. Para quem não sabe, né, esse ano, como tudo tá diferente, né? Todo ano tem a festa junina, né, da Casa Guinar, que eles montam um palco ali na rua direita, e tem show, e tem sempre várias Vários atividades. bailãozinhos. E para quem não sabe, as bandeirinhas sempre são a Casa Guinar que coloca ali. Não sei se as bandeirinhas todas da rua direita, mas a que fica na frente, né, da Casa Guinar. E sempre tem palestras, oficinas, e lá é muito interessante. Eu já entrei uma vez, eu nunca tinha entrado, né? Aí eu entrei para fotografar. Gente, eu me apaixonei porque tem umas janelas que elas formam um quadrado, assim. E eu achei lindo, eu achei a coisa mais linda. E eu falei, meu Deus, já estou há tanto tempo aqui, como que eu nunca entrei? Inclusive, se vocês quiserem, acompanhem e pedem pra gente que eu posto foto no nosso feed qualquer dia desses, tá bom? Da Casa Guinar. E é super interessante, tem uns poeminhas também que o Guinar fazia. É muito bonito, gente. E é porque Ouro Preto tem uma história muito grande, né? Muitas pessoas passaram por aqui. E muitas delas deixaram uma marca, né, muito forte. E é o caso do Guinar, né? Sim.
Se alguém já visitou a casa do Guimar, vocês coloquem aqui pra gente, tá? Dizem qual foi o que vocês mais gostaram de lá. O próximo, que também tá ali, você vai descer. A gente montou assim, ó, gente, tirando a casa dos Inconfidentes que tava aqui no meio, a gente quase montou um roteiro perfeito para quem vinha em Ouro Preto e que fazer uns passeios mais alternativos, né? O próximo é o Grêmio Literário Tristão de Itaíde. Ele, você vai descer toda a Rua Paraná e lá no final da Rua Paraná você já chega nele. Ó, se você quiser fazer o seguinte, conhecer a praça, ir lá na Santa Efigênia, conhecer o Largo de Marília, subir, passar na praça, conhecer o Guinar e descer, você já vai lá no Grêmio Cristão Literário e depois você já vai na Matriz, na Basílica do Pilar. Porque a rua que ele fica, você já cai ali no Pilar e nas costas da igreja. O Grêmio Literário ele foi fundado em 1938 pelo padre José Pedro Mendes de Barros. Ele é ele era uma referência, né? O Grêmio Literário era uma referência em Ouro Preto pelos serviços educativos e culturais. Ele ficava antes no Colégio Arquidiocesano. Depois, em 1957, o padre ele quis levar esse Grêmio para a população. O que tem no Grêmio? Eu, particularmente, não lembro de ter visto a biblioteca lá. Mas no site do turismo diz que tem. Que tem uma biblioteca, tem o teatro e o auditório, que também sempre tem palestras lá. Inclusive, eu já assisti até um show da Orquestra Ouro Preto lá. Não a orquestra toda, né? Era o quarteto. E tem a Galeria de Arte. A Galeria de Arte sempre tem artes interessantíssimas aqui da região. E o Grêmio Literário é uma sociedade civil sem fins lucrativos, né? Com sede aqui em Ouro Preto. E eu acho interessante a gente falar, porque ele também e o Dalvan está dizendo que é a sede da orquestra e sempre tem atrações muito interessantes. Inclusive, o presidente agora do Grêmio é o maestro da orquestra. Então, lá é interessante falar porque sempre tem umas exposições muito bonitinhas, muito legais, e é um espaço muito bacana também para assistir palestras, para assistir shows, e que eu acho, na minha opinião, assim, pelas pessoas que eu conheço, né, pelo meu círculo social, não é algo muito frequentado, né? Não é algo muito visto. Sim. É, essa, essas casas, esses museus que ficam ali pelo centro e que tem uma certa rotatividade de obras, né, de exposições e tal, eu percebo que as pessoas não se organizam muito para visitar, né? E aí eu digo especificamente da população local, né? Então, mostra como muitas vezes os nossos atrativos são pouco valorizados, né? A gente já conversou com o Alice sobre isso, a gente já conversou com o Kedson sobre isso, né? Que falta ainda uma conscientização da população para que elas ocupem esses lugares, né? Para que elas visitem, conversem com os amigos, com os familiares e incentivem essa visita, porque assim, a partir do momento que a população local ela vai valorizar, os visitantes, os turistas também valorizarão. E aí você ganha em termos de turismo, né, para a cidade, geração de renda mesmo, emprego, que é muito importante para Ouro Preto, né? Então, E eu acho que... Pode continuar, desculpa. só para finalizar, né, eu acho que quando a gente traz nas lives esses lugares assim, que talvez nem sejam os mais procurados, a nossa intenção também é valorizar igualmente esses lugares que são iguais em termos de importância, né, para a história de Ouro Preto, para a nossa cultura. E eu acho que não só a população valorizar mais, mas como tem incentivos para que a população valorize, né?
Porque muitas vezes a pessoa ela não se sente pertencente porque ela não é convidada a se sentir pertencente, né, àquele local. E eu vejo isso muito assim, eu não sou daqui e eu já tive muitas facilidades de ir nos lugares porque eu queria conhecer, mas eu já também passei por situações que eu não tinha vontade de entrar por não saber se eu poderia, se eu deveria, entendeu? Então eu acho que não é só é, ter vontade e ter incentivo a ter vontade, né? Então eu acho que isso é muito importante para tanto para a população, né? Para a cultura local das pessoas, quanto para as pessoas de fora também, né? Porque Ouro Preto é bastante turístico. Muitas vezes a gente daqui da região depende Sim, disso. sim, E para as exatamente. crianças que estão crescendo aí, para os adolescentes, eles se sentirem ouro-pretanos, mas não só ouro-pretanos, mas fazendo parte dessa cultura, né? Ouro-pretana. Porque é muito bonita. Sim. Próximo! O próximo, que também está na nossa rota, digamos assim, preferida ou favorita, é, Sim. aí de Ouro Preto, vai ser a FAOP ali, né, o prédio da FAOP que fica na Getúlio Vargas ali, que é a rua, depois da Rua dos Bancos, né? Você tem ali o mirante da Rua Getúlio Vargas, que é bem bonito, você consegue ter imagens ali da Igreja do Pilar, do Pico da Colomia. Aí, seguindo essa mesma rua, você vai chegar nesse prédio da FAOP, né? E aí esse casarão é do século XVIII, mais ou menos, e uma das coisas legais também, assim como a Casa Guinari e o próprio Grêmio Literário, é a série de exposições que eles desenvolvem, né? E uma coisa legal também que eles são sempre sede é daquela competição de presépios, né? Mais no Sim, período já tem dois natalino ali. anos essa competição. Sim, Essa competição é um master, né? Ela teve um ano que a gente participou, você lembra que a gente foi lá e viu os presépios que são lindíssimos, super criativos. E aí o ano passado teve também, e que é muito legal e sim. que é um incentivo também, né, às pessoas. Uma outra coisa da FAOP, dessa FAOP do Rosário, é que eu não sei como ficou agora com a pandemia, mas antes eles abriam editais para as pessoas se inscreverem para expor as suas obras lá. Então, se você tem alguma vontade de expor um trabalho seu, algum projeto, você pode se inscrever. Não sei como ficará, né, por causa da pandemia, que a gente não sabe mais de nada, mas o que a gente sabia Uhum. antes era isso. Então, fiquem ligados no site da FOP para vocês saberem, né, o que está rolando também. E sempre tem muitas exposições legais lá, né? É Sim, um... é um prédio, já a arquitetura, né, externa de Ouro Preto, a gente nem precisa falar, né? É um atrativo à parte, assim, andar pelas ruas, observar, né, essas casinhas, seja no Rosário, seja no Pilar, seja no Antônio Dias, todo o centro histórico, toda a cidade é bastante bela, assim, em termos de arquitetura. E aí você, para além disso, entra e encontra uma exposição ali e Ih, travou. os funcionários... Oi, desculpe, Travou? Voltou? travou. Peraí. Agora voltou. Tá, eu tô te ouvindo. Tá. É, Aí você entra e aí eu sempre fui muito bem tratado lá, abordado. Então, as pessoas que estão lá para explicar as exposições ou na entrada, né, para dar informações, são pessoas super simpáticas, solistas. Então, é uma super dica aí para vocês também. Ai, meu Deus, eu também quero, Alice. Já quero, em todos os museus e casas de cultura aqui de Ouro Preto. Vocês indiquem a gente. Tô brincando. É,
E chegamos ao último, mas não menos importante. Eu queria dizer para vocês, sigam a gente nas redes sociais, se inscrevam no nosso canal, mandem pro coleguinha, tá? Ajudem a gente aí. E o último, eu sou mega suspeita para falar, porque é um dos meus lugares favoritos aqui de Ouro Preto. Se eu pudesse, eu já moraria lá, eu teria feito minha hortinha, estaria vivendo lá tranquila, só indo nas cachoeiras. Mas infelizmente a vida não é tão fácil e eu tenho que acordar. Mas o lugar é Lavras Novas, gente. Eu sou apaixonada nesse lugar, vocês até veem na minha expressão aqui, ó. Lavras Novas, gente, é maravilhoso. Eu acho que o Lázaro. Sim, gente, a Laís, com os distritos de Ouro Preto, de forma geral, olha só, porque assim, o ecoturismo já, aí a gente trabalhando com recortes, né? O ecoturismo já é um negócio que a Laís ama. Aí você pega os distritos de Ouro Preto que são atrativos à parte, assim, por quê? Tem doces maravilhosos, tem cachoeiras incríveis, tem trilhas incríveis. Aí você, beleza, faz esse recorte dos distritos. Aí, para além dos distritos, né, como todo esse conjunto atrativo, você tem Lavras Novas, que é super charmosa e é, assim, de fato, um dos distritos com uma estrutura turística e com um clima, né, digamos assim, muito caloroso mesmo. Então, as pessoas lá, no geral, te recebem muito bem, você consegue ter uma experiência muito legal, seja em um dia, né? A gente já fez essa experiência de visitar num dia Sim, só. Tem gente que fica final de semana, tem gente que fica uma semana. Então tem várias coisas para você fazer. Tem um turismo profissional lá importante também, culinário importante também. O Alice comentou aqui, tem que ter uma live contando as lendas de lá. A gente vai anotar esse tema, essa sugestão do Aleph. Quem eu já dei o sabe. spoiler antes de você entrar. Que se eles quisessem que a gente falasse dos distritos, eles podiam comentar. Sim, sim, comentem, comentem. Ai, gente, mas Lavras Novas é meu xodó. Mas vou contar umas curiosidades aqui pra vocês que eu pesquisei, né? Que, segundo a tradição oral, o distrito teria origem a partir de um quilombo, que lá era um quilombo. Mas, segundo o site do turismo, não tem comprovação histórica. O surgimento oficial se dá no século XVIII, quando muitas minas se esgotaram aqui perto dos arraiais de Vila Rica, e eles procuraram novas expedições, fizeram novas expedições para achar o ouro. E aí o que aconteceu? Eles acharam lavras, né, de ouro e que ela era mais recente, eles acharam mais recente do que as de São Bartolomeu, as de Antônio Pereira, né, que elas já eram mais antigas. E aí o nome surge Lavras Novas porque era uma lavra, né, de ouro nova, teoricamente. Hoje em dia, o Lavras Novas é super conhecida pelas pousadas, tem inúmeras pousadas para todos os bolsos, inclusive para os mais endinheirados. Tem restaurantes para todos os bolsos também, e principalmente pelo ecoturismo, porque em Lavras Novas tem uma gama muito alta de cachoeiras, né? Famosas, tem trilhas, você pode ir na Bacia do Custódio, tem uma trilha que sai do Manso, do Pico do Itacolomi, até Lavras Novas, que é a travessia, né? Ouro Preto, Lavras Novas. Então, assim, e é muito interessante. Tem muito turista que vem de Belo Horizonte, né, para passar o final de semana em Lavras Novas, nem chega a vir no centro histórico de Ouro Preto, só fica lá. Então, é um lugar muito interessante, assim. A gente também tem que tomar cuidado, né, nessa pandemia, porque ter cuidado com os Tá, moradores. tá, travando, Tá tá travando? travando um pouquinho. E agora? Peraí. Gente, vou esperar um pouquinho, só porque para mim a Laís tá travando, tá voltando agora.
Você Isso, pra agora mim. voltou. Ah, tá. Voltou. Porque você pra mim não travou, não. É estranho, né? Mas enfim, internet. E Lavras Novas, eu falo assim, a gente tá no meio de uma pandemia ainda, né? O coronavírus não acabou, ele não falou, ai, tchau, gente, toma aqui a vacina. E então tem que tomar cuidado se você for em Lavras Novas, principalmente esses dias que tá muito quente, porque dá muita gente e a população é idosa. Então, tome os cuidados, usem máscara, de preferência. Se você quer ir, precisa muito ir, não vai em final de semana, dá um jeito de ir num dia de semana. Não fica próximo mais à população, né? Se for ficar, fique numa pousada um pouco mais afastada, porque a população é idosa, assim como nos outros distritos também, né? E é muito Sim, importante a gente ter essa consciência, né? sim, exatamente. É o que a gente estava falando no começo da live, que a gente aqui traz essas dicas para vocês, dos atrativos, e para além das regras que a gente já tem que seguir normalmente em qualquer cidade turística, em qualquer monumento histórico, a gente agora tem que aprender a seguir também essas novas regras que vieram com a Covid-19, é, e que são extremamente importantes, assim, né? A gente tá assustado como essa pandemia tem causado estragos, e aí estragos diversos, né, sociais, econômicos, e é importante que todos nós possamos colaborar, possamos sair um pouco mais fortes, né, fortalecidos desse momento, e a gente sabe que o turismo no Brasil, né, vai ser muito importante. A gente falou um pouquinho sobre turismo inteligente em Ouro Preto, e o turismo inteligente, na minha opinião, vai passar exatamente por essa seara também, onde os turistas se informam, né, através dos guias, através dos celulares, através das lives, para que esse turismo seja feito de forma consciente, de forma responsável. Então, tudo isso vai ser importante, gente. Tomem os cuidados. E antes da gente terminar aqui a nossa live de hoje, eu queria fazer um comentário aqui de uma experiência pessoal que semana passada, depois do feriado, a gente, né, foi fazer um trabalho, né, em quadros, foi fazendo trabalho lá em Chapada e num camping muito legal. Digo para vocês, fiquem atentos que logo mais a gente vai postar fotos. A gente foi fazer um trabalho e uma coisa me chateou e chateia a população de lá também, que é o lixo. O lixo, gente. A cachoeira do Castelinho estava lotada de lixo. Lotada. Então a gente tem que ter, para além dessa consciência do coronavírus, de respeitar os lugares, a gente também tem que ter essa consciência de que, gente, você já está lá, você já está usufruindo, a natureza é bela, é perfeita, mas você tem que fazer a sua parte, né? Até porque outras pessoas vão lá, a população participa dela também. Ela não é sua, ela não é sua casa que você pode jogar o lixo onde você quiser, porque você vai ter que conviver com ele. Ela é sua casa, mas ela é a casa de todo mundo. Então, é assim, vamos respeitar também a natureza. Se a gente for, deixa só a alegria, a felicidade e leva o seu lixo, recolhe o seu lixo. O que tinha de latinha de cerveja, o que tinha de fruta, né? Até a natureza vai lá e decompõe. Mas, sabe, gente, plástico, coisa de bis, essas coisas não são necessárias, né? É só a nossa mãozinha tá aqui, uma sacolinha plástica e jogar no lixo mais próximo, não vai matar ninguém. Na E verdade, vai matar talvez outros animaizinhos, né? Lá do mar, do distrito, exatamente. Então, né? Quando gente, não tem. A Laís já disse tudo. Sejam responsáveis. gente, já tá acabando. Eu não tô acreditando. Ah, meu Deus, não. Passa muito rápido, né? Você que estava sumida das lives. Eu vou precisar de umas 10 horas aqui para me recuperar.
Gabi Telésforo, peguei no meio, onde isso? O lixo, Gabi, em Chapada, um subdistrito de Lavras Novas, que também pertence aqui a Ouro Preto, na Cachoeira do Castelinho. Lá sempre vai muita pessoa, sempre dá muita gente, né? E foi um dia depois do feriado, então, assim, o distrito deve ter lotado, deve ter muita gente lá, e o lixo também estava bem acumulado. E aí, eu até fui no outro dia, na terça-feira, de manhã cedinho, lá na Cachoeira, e os moradores eles fazem mutirão para recolher o lixo. Mas isso não é só dos moradores, né? Isso é das pessoas que vão lá, as pessoas que vão lá que têm que ter consciência de carregar seu lixo embora, né? Porque do mesmo jeito que elas foram lá e levaram o lixo, elas podem recolher eles de volta, né? Isso em qualquer lugar, gente, não só lá, mas é só um exemplo. E é uma coisa que me chateou. Então, aproveitando aqui o turismo e que eu sou fã do ecoturismo, então vamos lá respeitar a natureza também. Gente, eu queria agradecer vocês que participaram. Muito obrigada. Lembrando que a live vai ficar salva no nosso IGTV e no nosso canal no YouTube. Muito obrigada, Lázaro, por ter apresentado aqui comigo. Semana que vem deve ser eu de novo, para matar a saudade da live com vocês. Então fiquem ligados que logo, logo a gente vai postar o nosso próximo convidado. Sim, acompanhem. E a gente agradece, né? Sempre esse feedback que vocês trazem para a gente, seja de tema, seja de comentários nas fotos, também quando tem enquete no Instagram, que vocês respondem, participam. Isso tudo é muito importante para a gente fica muito grato. Muito obrigada, Alexandre. Continua acompanhando a gente aqui, que as suas fotos também são ótimas. Eu continuo acompanhando você também. E até semana que vem, né, gente? Tchau, tchau, gente. Um abraço, um beijo. Até, se cuidem.